E finalmente, outubro acabou. O pessoal até brinca, né, que agosto não tem fim, mas no caso das atualizações do Instagram foi outubro. Então vamos lá. Nossa, cara, outubro no Instagram levou 36 anos. Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marqueteiro. Aqui é a Daniela. Fala, galera, aqui quem fala é Ricardo. E aí, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Você curte mais nas redes sociais foto ou vídeo? Putz, cara, essa é uma boa pergunta, porque eu consumo os dois tipos de conteúdo. Pra falar a verdade, eu consumo conteúdos em carrossel, conteúdos em vídeos curtos, vídeos longos, fotos. Eu acho que depende muito do momento. Então, alguns momentos eu tô mais pra vídeo, outros eu tô mais pra foto, porque às vezes eu não tô podendo ouvir o áudio, né? Então, assim, pra mim, acho que eu sigo mais alguns criadores específicos do que necessariamente o formato. E você? Sim, eu acho que o conteúdo tá mais, né, relacionado ao uso da rede social do que se vai ser uma foto ou vídeo, né? Eu falo isso porque nesses últimos tempos, por conta de algumas atualizações que tiveram aí no Instagram, teve uma certa polêmica, né, na galera falando: nossa, mataram o Instagram, agora vai ser uma cópia do TikTok, vai ter só vídeo. E na verdade não era bem isso que estava acontecendo, né? Até o Mosseri, o diretor lá do Instagram, falou que na verdade ele deixou de ser a foto quadrada, aquele aplicativo de fotos quadrada, mas se bem que a gente vê, isso já mudou faz tempo, né? Exatamente. Pra você que tá ouvindo aí, se você já percebeu, hoje a gente vai falar sobre o Instagram, né? Seguindo aqui a nossa série sobre redes sociais. E o que você falou é muito verdade, Rick, porque depois que o Mosseri fez aquele fatídico post onde ele fala assim: nós não somos mais um aplicativo de fotos quadradas. A galera fez um burburinho, um grande mimimi ali, né? Principalmente a galera que trabalha muito com imagem estática, né? Fotógrafo, design. Cara, se a gente for pensar, assim, francamente, o Instagram, ele não é um aplicativo de fotos quadradas desde 2013. Então, assim, não foi nenhuma novidade, né? Ele basicamente só falou o que a gente já sabia. Boa, falando em data aí, é bom a gente lembrar que o Instagram, ele foi fundado em 6 de outubro de 2010, né? Por Kevin Systrom e Mike Krieger. E aí tem uma curiosidade, né, Dani, que a gente descobriu pesquisando, que o Mike Krieger é brasileiro. Pois é, cara, essa daí me pegou de surpresa, porque eu já sabia, né, que o Eduardo Saverin era um dos fundadores do Facebook, junto com o Zuckerberg e mais uma galera lá, mas eu não sabia que o Instagram também tinha participação de um brasileiro lá de Stanford também, né, foi onde tanto o Mike se encontrou com o Kevin, e pra mim foi uma surpresa, até porque, assim, o Mike, ele não tem um nome brasileiro, né? Mike Krieger. Até porque, na verdade, pelo que eu vi, o nome dele era Michael. Só que aí o pessoal confundia com Michelle lá na gringa. Aí ele resolveu pegar, acho que era Michael ou Michael, alguma coisa assim. E aí ele resolveu adaptar ali pra Mike, pra ficar mais fácil e não ser confundido lá dentro dos Estados Unidos. Imagina. Então, assim, pra mim foi uma surpresa bastante positiva saber que um brasileiro criou uma rede tão bem sucedida, né? Junto ali com o Kevin. E aí, olha aí, são dois brasileiros, né? Dentro das duas redes hoje, que talvez... eu ia falar as duas redes maiores, mas o TikTok tá aí pra ameaçar bastante coisa. E a gente vai até falar de algumas funcionalidades que foram adaptadas no Instagram por conta dele, né? Verdade, cara. A gente acaba exportando muitos grandes talentos ali, né? Pra algumas das maiores faculdades do mundo, né? Harvard, Stanford. E você fez até me lembrar de um outro brasileiro que tem um cargo muito importante, que ele é o da Xiaomi, né? Ele era ex-funcionário do Google, tinha um grande cargo lá também, e depois ele assumiu um grande cargo também na Xiaomi, né? Então, brasileiros aí fazendo grandes coisas lá fora também, né? E esse formato quadrado que a gente estava falando anteriormente, os criadores do Instagram se inspiraram na Kodak Stamatic, que era uma máquina que você tirava foto e ela já imprimia, também parecida com a Polaroid, que talvez acho que ficou aqui no Brasil mais conhecida, né, do que a Kodak, mas eles se inspiraram naquela foto quadrada da Kodak. E a gente teve um último episódio agora que a gente fala sobre o óbvio Adams e a gente comenta um pouquinho sobre miopia empresarial e miopia de marketing. E a Kodak é um caso no qual ela inventou a máquina fotográfica, ela tinha essa máquina que inspirou um aplicativo, uma rede social, né, um aplicativo de rede social, e mesmo assim ela faliu. Então como é importante você também entender
sobre o que você presta, né, de serviço e não só o seu produto em si, né? Qual é o valor que você entrega naquele seu produto e não só do valor em si. Mas olha o quão importante um serviço pode influenciar o outro, e hoje o Instagram está muito vivo e já se até teve uma polêmica se ia ser um aplicativo de fotos quadradas ou não, e a Kodak faliu. E você falando sobre miopia em marketing, se tem uns caras que não sofrem desse mal, é essa galera de redes sociais, cara. Concordo. Porque eles estão muito antenados do que tá acontecendo e eles estão sempre atualizando, né? A gente até selecionou aqui uma lista de boa parte das atualizações que rolaram agora na segunda metade de 2021, e o que teve de atualização dentro do Instagram não é brincadeira, né, cara? E você vai perceber o quanto de atualização que esse 2021 o Instagram fez aí. Eles, como a Dani falou, tenta mesmo, arriscam, e a gente vai comentar e vai detalhar algumas, e outras a gente vai só passar falando que teve atualização, de repente você nem sabia dessa atualização, já você estava usando ali, já mudou a função e você nem tinha percebido. Vamos começar então pelo mês de junho de 2021. A primeira, que ainda não está disponível no Brasil, mas eles já estão experimentando, é de afiliação. Então, se algum criador de conteúdo ou alguma empresa for vender algum produto e você se afiliar àquela empresa, você vai poder receber comissão dentro daquele produto. Então, é uma feature aí, uma novidade que por enquanto não está disponível pra gente, mas pode ser interessante. Com certeza, eu achei essa atualização, assim, muito interessante. Eu não sabia que ela existia, até porque ela não foi divulgada pro Brasil, né? É só com algumas lojas parceiras. Mas eu achei bastante interessante, porque o Instagram, ele tá cada vez mais partindo pra essa coisa de deixar tudo dentro do Instagram, né? A gente sabe que muitas vezes as empresas usam influenciadores e criadores de conteúdo pra vender mais. Então, vai ser muito interessante. E vai ser uma forma, acho que mais justa de você metrificar de fato quantas vendas aquele criador trouxe, né? Porque hoje em dia, se você pegar o criador, ele faz um post, divulga uma publi lá, e o cara clica no site, ele fala, não sei se vou comprar, ele sai. Aí talvez ele volte depois por algum outro motivo, talvez aquele criador não seja acreditado por essa venda, mas a venda tenha sido dele, né? Então acho que o afiliado vai ajudar muito a rastrear essa questão. E outro ponto interessante também que trouxe... Opa, pode falar. Não, eu ia falar justamente, acho que você vai falar da loja, já que a gente estava falando de afiliação. Exato. Outro ponto interessante também que eles trouxeram recentemente foi você não precisar mais ter um perfil comercial para ter uma loja no Instagram. Então hoje, se você abre o seu Instagram, você vai lá em configurações, você consegue criar uma loja dentro do próprio Instagram. Então realmente eles estão facilitando muito essa questão do comércio, né? E outra novidade de junho, muita gente aí criou muito burburinho, foram os selos nas lives, né? Que é bem parecido com outro aplicativo, no qual você, enquanto está fazendo a live, as pessoas podem te mandar um selo, e esse selo é dinheiro, porque a pessoa precisou de comprar com dinheiro vivo, real, para comprar o selo, ela te manda o selo, parte iria para o criador, parte iria para o próprio Instagram. Só que não são todas as pessoas que estão habilitadas ainda para poder usar o selo na live. Até esses dias tinha um cliente meu que falou, eu tô aqui habilitado para monetização, tem como eu colocar selo e começar a fazer live? Eu fui pesquisar, até tinha um formulário antigo, mas ele não abria mais aquela tela do formulário, então ele abriu para alguns influenciadores, alguns criadores. Então eu acredito que está meio em fase de teste ainda, né, Dani? Se for considerar, porque é desde junho, mas ainda não abriu para todos, ele ainda está usando para algumas pessoas. E essas coisas, elas estão rolando principalmente nos Estados Unidos, né? Teve até uma entrevista de um outro cara importante do Instagram, eu esqueci agora quem era o Dan, eu não lembro qual que é o cargo dele, mas ele fez uma entrevista com o João Pedro, né? E ele falava bastante sobre essa questão das badges, da monetização, de toda essa parte que o Instagram tá trabalhando em monetizar, né, em dar mais dinheiro pros criadores de conteúdo, que eles têm muito problema por conta das legislações dos países, né, porque cada país tem uma legislação diferente para imposto, para monetização, pro cara poder receber. Então essas coisas eles acabam testando mais dentro dos Estados Unidos, porque é onde eles já têm o controle da legislação, né. O controle não, né, mas o conhecimento mais a fundo sobre a legislação local. E outro ponto interessante também que você estava falando é porque a gente estava falando de miopia e marketing, né, de prestar atenção no que está acontecendo. E pra mim, cara, os selos do Instagram é praticamente uma versão parecida do Superchat que a gente tem dentro do YouTube. É verdade. E eles estão também, já em julho, no próximo mês, saiu aí o controle de conteúdo sensível. O próprio algoritmo, a própria rede já fazia um certo controle, mas aí eles colocaram para que o usuário pudesse controlar também e limitar dentro da usabilidade dele lá na aba Explorar.
Inclusive, essa foi uma atualização que deu polêmica no Brasil, né, cara? Teve alguns criadores de conteúdos aí divulgando informações falsas sobre isso, porque basicamente o controle de conteúdo sensível faz parte de um arcabouço aí de funcionalidades que o Instagram tem trazendo, né? A gente vai comentar aqui mais pro final do ano, eles trouxeram mais coisas com relação à segurança, ao controle do usuário sobre o que ele vê na rede, mas teve um pessoal aí difamando que se você alterasse isso daí para você ver os conteúdos sensíveis, que os seus posts iam ser mais entregues. Uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque o próprio Instagram lá, se você clicar no controle de conteúdo sensível, ele vai falar que aquilo lá diz respeito ao que o seu perfil vai ver dentro da aba explorar. Então, se você mudar lá para permitir tudo, ele vai começar a te entregar coisas que talvez você não queira ver. Você vai ver pessoas machucadas, você vai ver nudez, acidentes. Você vai ver cenas de violência, acidentes. Então, aí depois a pessoa vai reclamar, né? Ah, mas o Instagram tá me entregando uns negócios nada a ver, aqui uns negócios estranhos. Cara, foi você que permitiu. Boa, e as pessoas confundem com o algoritmo, como a gente falou no episódio que a gente tem sobre o algoritmo do Instagram, que na verdade não é um algoritmo, são vários algoritmos. Então esse algoritmo do conteúdo sensível não tem a ver com o que o entrega para a rede, né? Você está limitando para o seu uso, né? O que você vai ver na aba explorar e não o que as outras pessoas vão ver do seu conteúdo, né? São vários algoritmos trabalhando. É que a gente normalmente fala o algoritmo do Instagram, mas como o próprio Mosseri falou, são vários. Então esse é um dos que vai trabalhar e vai restringir o que vai vir para você, não o que você vai, as suas que vão ser entregues para os outros. Exato. E esse algoritmo responsável pelo explorar é um que eles estão trabalhando muito forte esse ano, né? Vão vir outras atualizações aí que a gente comentou mais, que a gente vai comentar mais pra frente, que vieram mais no fim do ano. E um ponto interessante que eu achei legal é que o Instagram, ele tá se movimentando muito para essa questão do jovem, né? Do menor de idade, de você meio que ter um maior controle sobre o que você tá mostrando para essa nova geração, né? Tem gente muito nova dentro do Instagram. Então, menores, eles obrigam agora que você coloque data de nascimento dentro do seu perfil, né? Não sei se já apareceu pra você a notificação, mas pra mim apareceu, porque acho que o meu perfil também não tinha. Perfis de pessoas menores de 18 anos não tem a opção permitir pro conteúdo sensível. É só limitar ou limitar ainda mais. E outro detalhe aí que eles colocam que menores de 16 anos também a conta automaticamente já é privada, né? Ela não pode ser uma conta aberta. E outra atualização que veio aí nessa pegada, que alguma galera aí, né, da nossa área, dos gestores de tráfego, reclamaram bastante, é que agora você não pode segmentar menores de 18 anos também por interesses. Então, se você colocar uma idade ali menor de 18, né? Então, se você colocar de 18 para cima, você consegue segmentar região, interesses, sexo, enfim, tudo. Agora, se você resolver segmentar incluindo pessoas mais novas, você não pode mais segmentar por interesse, que é justamente para preservar os jovens. Eu concordo com essa escolha também do Instagram, eu acho que é importante limitar. Agora, uma outra atualização de julho, o Reels agora pode ter 60 segundos. Demorou um pouco para todas as contas chegarem, eu não sei se também todas estão, porque há umas 3 semanas atrás, quando eu fui passar um Reels com um amigo meu, eu fiz um vídeo lá de 60 segundos, trabalhei, foi até do episódio do Bruno, que a gente fez junto, fiz os Reels de 60 segundos, quando eu mandei pra ele, chegou lá, o Reels deles ainda tava nos 30 segundos, então eu fiz um Reels de 60 e não podia. Não sei se já liberou pra todos, mas foi em julho que começou a liberar os Reels de 60 segundos. Boa, eu particularmente tenho usado bastante os Reels de 60 segundos, foi uma atualização bem interessante, mas eu vou pular um pouquinho aqui essa questão das atualizações, porque como a gente disse, é uma enxurrada, senão esse episódio aqui vai ficar cansativo, mas eu vou voltar num ponto que a gente falou sobre o algoritmo ali da Explorar com o conteúdo sensível, porque no comecinho do nosso podcast, né, acho que foi o segundo ou terceiro episódio, a gente trouxe um episódio falando sobre o algoritmo do Instagram, quando o Mosseri fez aquele conteúdo explicando, né, como funcionava o algoritmo dos stories, do feed, dos reels, do aba explorar, mas um conteúdo que eles não tinham falado naquela época ainda, que saiu um pouquinho depois, foi a questão de como funciona o algoritmo da pesquisa dentro do Instagram. Então, recentemente aí eles falaram um pouquinho mais sobre isso, né, Rick? Então, uma base que ele tem para o resultado de pesquisa, assim como o conteúdo que ele te entrega, então vamos lá, o que leva em consideração o que é relevante para você. São os conteúdos dos seus amigos próximos,
dos criadores de conteúdos que você segue, das pessoas que você admira, que você consome o conteúdo dela ali no Instagram. Dentro do que elas produzem, existem temas ali, né, relacionados. Se é uma pessoa que ela faz muito alguma coisa de culinária, faz muito alguma coisa de esporte, ali existe um tema que está rolando por detrás. Então ele considera esse tema maior e vai te entregar tanto como conteúdo como quando você fizer pesquisa na aba Explorar. Basicamente, o que muda dentro do algoritmo que é responsável pela pesquisa são os sinais. Então, a gente falou dos sinais, né, que ele considerava ali a curtida no post, o quanto você interagia com a pessoa. Na pesquisa já não faz tanto sentido esse tipo de sinal. Então, ele trabalha com os outros 3 sinais. O primeiro sinal e mais importante é, de fato, o texto. O que você digita ali na barra de pesquisa vai influenciar o que ele vai te mostrar. Então, eles vão mostrar usuários, coisas que estão relacionadas à bio daquele usuário, hashtags, áudios. Então, basicamente, o que você escreve vai influenciar. Outro ponto importante é a sua atividade. Então, se você reparar, geralmente quando você começa a digitar alguma coisa ali na pesquisa, vai aparecer coisas que você segue, que você se relaciona. Então, às vezes, sei lá, eu começo a escrever R, já aparece o perfil do Ricardo pra mim, porque é uma pessoa que eu tô interagindo sempre. Eu já ia falar isso pra você, eu reparei nisso. Quando às vezes você acaba de visitar uma conta, por exemplo, sei lá, eu tava vendo um episódio, sei lá, eu achei interessante a atriz dali, pesquisei o nome dela, e olhei o perfil dela, pesquisei ali, vi algumas fotos e tal. Quando eu saio e eu vou pesquisar uma outra coisa e tem uma letra, ou a letra que começa, ou um assunto, ele já sugere logo aquela pessoa. Então tem a ver aí com o algoritmo que ele tá buscando isso, né? Inclusive, esse terceiro sinal tem a ver com isso, porque ele fala que, às vezes, um texto que você coloca ali, ele vai ter muitos resultados em potencial, né? Então, ele vai começar a ranquear esses resultados de acordo com alguns outros elementos. Então, qual que é a popularidade, o quanto as pessoas, quando aquilo é mostrado, aquilo é clicado. Bem parecido com o Google, né? Ele indexa seu site lá em cima. Se ele perceber que ele tá indexando lá e ninguém tá clicando, as pessoas estão clicando e saindo, ele vai começar a não colocar isso em cima. Então o Instagram faz a mesma coisa. De acordo com o comportamento que os usuários têm, a partir do que eles mostram na pesquisa, eles vão melhorando ali e otimizando para como aparecer coisas mais interessantes para os usuários. Então vamos lá, nós vamos trazer alguns bônus aí que o próprio Instagram apresenta esses bônus, então não é algo que a gente tirou da nossa cabeça. Uma das coisas que vai fazer você aparecer no resultado da pesquisa das pessoas é você usar o nome de perfil relacionado ao tipo de conteúdo que você posta, que você cria. Então vamos lá, um exemplo. Se você é nutricionista, ter seu nome nutricionista. Por exemplo, Luciana Alves nutricionista. Ou você é jogador de futebol. Sei lá, você trazer de alguma forma o seu nome e a sua bio relacionado com o que você produz. E outro ponto importante é você ter um nome de usuário fácil de ser encontrado, né? Que as pessoas encontrem ela fácil. Por exemplo, eu não posso colocar Daniela_07 @ não sei o que lá. Cara, ninguém vai achar esse perfil. Então, tenta colocar o seu próprio nome. Eles até recomendam, né, que você use o seu nome real. Então, não use um nome fictício ali, né? E que você tenha uma foto de perfil que seja facilmente identificável. Isso é uma prática que ajuda muito o teu perfil a ranquear ali dentro. E além do nome do perfil, você ter um bom nome, um nome curto, como a Dani disse, você precisa de pensar em palavras-chave dentro da bio, como eu já tinha falado um pouquinho antes. Usar as palavras-chave que são da sua área, né? Se a gente pensar em profissionais, dentro da área que você atua. Se você é empresa, dentro do produto, você precisa de pensar em palavras-chave, porque rede social... internet, se você pensar em internet, você precisa de pensar em palavras-chave, porque toda pesquisa, ou tudo que a pessoa estiver fazendo de navegação, aqui eu já estou indo passando um pouco além, mas a palavra-chave é essencial em todas as redes e no próprio Google. Então, na sua área, você tem que saber quais são as palavras ali que mais funcionam para você. E as palavras-chave, elas não são só importantes somente na bio. Eles até mencionam que é importante que dentro dos seus posts, você crie posts que tenham palavras-chave relevantes e hashtags relevantes, até porque quando a gente está pesquisando lá, você pode escolher, né? Você está pesquisando pessoas, posts, hashtags. Então, se você coloca palavras relevantes tanto na descrição quanto nas hashtags, ajuda quando as pessoas estão buscando essas coisas. Nossa, Dani, uma dúvida muito frequente de quem usa o Instagram é sobre a verificação, né? Aquele tiquezinho azul. É o mais desejado aí por quem usa muito o Instagram, tem muitos seguidores. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que não é só por você ter seguidores. Você já fez algum processo desse de verificação? Você já conseguiu?
Cara, já. Eu fiz uma vez pra cantora Nádila. Ela era a cantora do Deja Vu. Ela tava dentro da gravadora, né? Quando eu tava trabalhando no Midas. E eu acabei pedindo a verificação pra ela. E era um processo um pouco mais chato, mas naquela época, né? Mas hoje em dia eles já facilitaram um pouco, né? Eles têm melhorado cada vez mais o formulário. Mas um ponto importante a ressaltar é que o pessoal acha que isso tem muito a ver com a popularidade do perfil, né? Se o perfil é grande, se ele é relevante na rede. Na verdade, isso não tem nada a ver. A verificação, ela é basicamente para confirmar que uma pessoa é aquela pessoa. Principalmente quando começa a ter alguns perfis, outros semelhantes, né? Começa a ter fã-clube, essas coisas. Ele tá muito linkado com o quanto as pessoas aparecem em outras mídias, né? Então, o ponto principal, como que você vai conseguir ser verificado? Geralmente ele está atrelado ao quanto você aparece na mídia. Então, se você é um repórter, por exemplo, com certeza tem repórteres com pouquíssimos seguidores que são verificados e talvez influenciadores com milhares, centenas de milhares que talvez ainda não consigam o selo porque eles são grandes somente no Instagram. Então, tá muito a ver com a pessoa mesmo, com a pessoa fora das redes, sabe? Aquela brincadeira lá, e fora dos stories tá tudo bem? E fora das redes tá tudo bem? É basicamente isso. E na vida pessoal, é basicamente para você linkar essa pessoa à pessoa real. Essa questão da relevância, né, o próprio Facebook coloca que quando ele dá o selo azul para alguém, ele não está endossando, dizendo que consuma esse conteúdo porque ele é o melhor ou porque ele é o melhor dessa área. Não é isso, ele está dando autenticidade para dizer que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. É lógico que a gente sabe que na prática muitos perfis com o selo azul acaba trazendo autoridade, que isso conta muito nas redes sociais e na criação de conteúdo. Mas o Instagram em si, ele não está pensando, eu vou dar esse selo azul para que todo mundo que entenda que essa pessoa ou essa empresa com o selo azul quer dizer que eu estou endossando, estou falando, ó, pode fazer tudo, compra tudo que eles estão pedindo. Não é um endosso, mas sim dá, na prática, uma certa relevância dentro da rede. E um ponto importante que você estava falando sobre isso é que dentro do blog que eles postaram falando sobre a verificação, né, desmistificando várias coisas, ele comenta, né, que são verificadas somente aqueles perfis que aparecem em muitos sites de notícias e que essa questão de publicidades e materiais promocionais comprados não contam para a verificação. Então, realmente, isso tem muito a ver com o quanto aquilo é relevante fora do mundo do Instagram, né? E aí, outra coisa interessante que eu vi ali, que eu achei uma curiosidade, é que ele fala que não necessariamente somente pessoas podem ser verificadas, né? Então, empresas, até mesmo animais de estimações, foi uma novidade para mim. Mas a gente pode ver, né? Por exemplo, a Lu da Magalu não é uma pessoa, mas ela é verificada. Ou alguns podcasts que eu acompanho, então o Primocast, o Flow Podcast, não são pessoas, mas são verificados, porque eles têm uma relevância muito grande fora do Instagram também, né? E se você quiser saber mais sobre verificação, nós vamos colocar o link do blog, porque eu tenho certeza que muita gente tem essa vontade, essa curiosidade aí de saber sobre verificação. Agora, voltamos para atualizações. Vamos para outubro, que agora vocês vão ver uma chuva de atualizações aí. Uma delas, que eu acho que foi uma ideia muito boa, e que inclusive quando eu fazia as lives junto com a minha amiga Monique, lá do projeto que eu participo, um projeto cultural, a gente tinha que fazer um post anunciando que teria live, então as pessoas viam o post, e depois, quando a gente estivesse entrando online na live, a pessoa via a notificação lá, como se fossem os stories, e entrava. Só que em outubro, a gente já parou de fazer live, então a gente não está podendo usar essa atualização, mas é muito legal. Agora você pode praticar as lives, então quem tem vergonha ou quem quer preparar alguma coisa especial, você pode praticar as lives e também programar, né, Dani, as lives. Particularmente, eu achei sensacional essa questão de praticar lives, porque eu tô bastante acostumada a gravar, né? A gente faz isso aqui semanalmente, mas eu não faço tanto lives. Então agora você pode ir lá, quando você abre uma live, você vai lá em audiência e você pode escolher se você quer fazer uma live pública ou se você faz só pra você. E aí, conforme se você se sentir bem, você pode iniciar o vídeo de fato, ou então você fica lá só treinando, né? Inclusive, achei muito legal que você pode chamar pessoas para assistir, então você treina com algumas pessoas. Chama ali os seus amigos mais próximos e faz a live para eles, né? Então, tipo assim, vou chamar você e a gente fica fazendo live, eu e você, por exemplo, e a gente chama alguns amigos para assistir. Fundamental. Achei bem interessante. E esse ponto do programar também é bem interessante, porque tinha aquela questão da contagem regressiva que algumas pessoas colocavam, né? Sim. Eles acabavam usando uma funcionalidade para fazer isso, né? E agora não, quando você programa uma live, você pode já usar uma foto. Então você fala assim, a live dia tal vai aparecer no feed das pessoas e vai ter opção para a pessoa clicar lá
e ser notificada quando aquela live acontecer. Então vai ser bem parecido com o que a gente tinha lá nos stories, que era a contagem regressiva, só que agora isso fica aparecendo no feed, e aí já vai ter o link lá pra pessoa acessar a live, então no dia da live ela só vai lá e acessa. Sim, essa questão do link aí, meu, é muito legal, porque ela já vê a postagem e dali ela já vai pra live, então ela pode estar de repente navegando, né, e às vezes ela não se atentou lá em cima e já clica ali e já vai pra live. Outra atualização são as notificações de bugs. Ela ainda não está disponível para a gente no Brasil, está mais em teste nos Estados Unidos, mas ele vai informar aí quando acontecer alguma caída de plataforma, como aconteceu recentemente, que todo mundo ficou sem Instagram e Facebook. Então ela vai poder notificar aí os usuários para a gente não precisar de ir até o Twitter para ver se realmente tinha acontecido alguma coisa no Instagram. Ai, muito bom, cara. E outra atualização que eu achei muito interessante é pra galera do mimimi do Shadowban, né? Ai, meu post foi excluído, ai, eu estou em Shadowban. Então, agora o Instagram, ele tá deixando isso mais transparente, e se você entrar no seu perfil, você vai lá em configurações e vai ter lá account status, provavelmente é a atividade da conta em português, mas basicamente ele vai te mostrar todas as vezes que você infringiu uma diretriz, qual foi e por que o teu post caiu. Então agora todo mundo que ficava reclamando que o Instagram derrubava posts sem razão, que estava em Shadowban, não estava, agora vai ficar muito mais fácil de você realmente entender o que você fez, até para você julgar se você realmente infringiu uma lei ou se foi algum erro ali do algoritmo, né? Que às vezes ele realmente identifica algo que não era de fato uma infração às diretrizes do Instagram. Nossa, legal, é bem isso mesmo, porque a pessoa já tendo noção do que ela fez, porque realmente essa coisa de ficar só sem entender direito o que aconteceu, né? A pessoa às vezes se perde, procurava um mimimi ali dentro do próprio Instagram, mas aí ela sabendo, e ela sabendo também, às vezes ela não fez nada, não violou a diretriz, reclama com certa razão pro Instagram, e aí eu acho que provavelmente vai ser mais rápido de recuperar a conta, porque você já sabe do que você tá, vocês falaram que foi diretriz tal, eu não fiz isso e tal, acho que até retorna mais fácil. Bom, e as atualizações de outubro, como a gente falou, foi uma enxurrada, né? Então, tem muitas atualizações e agora as atualizações são mais focadas em novas features, mudanças, algumas até que a gente já pedia, e uma delas que acho que muita gente já percebeu é que não existe mais IGTV. Agora tudo fica dentro de uma aba vídeo. Então você tem a aba dos Reels, mas a aba de vídeo agora ela é destinada tanto àqueles vídeos do feed, com menos de 60 segundos, quanto aos IGTVs, e todos os vídeos, isso é uma coisa que eu achei muito legal, que é quando você clica em qualquer vídeo dentro do seu feed, seja um vídeo longo, seja um vídeo curto, você consegue ter a experiência full screen. Pra mim isso foi a melhor parte dessa atualização. E você, Rick? Ah, com certeza, a gente tá acostumado já a olhar no celular, né, você ter a tela cheia, não ficar com aquelas bordas ou só com o quadradinho, é uma das guias, e assumir logo que o IGTV não conseguiu bater de frente aí com o concorrente e trazer uma nova funcionalidade, que é juntar todos os vídeos que são feitos ali dentro de uma aba só. E uma das mais legais aí do mês de outubro é a questão do collab, né? Você vai poder postar um vídeo ou uma foto, uma imagem, e você já pode colocar junto ali a outra pessoa que está participando daquele seu projeto ou daquilo com que você está postando a imagem. Por exemplo, um cantor que fez collab no vídeo, num clipe, e ele vai fazer um teaser ali, ele já coloca os dois na rede dos dois, né? Porque quando eu posto e te chamo pra collab, vai a mesma postagem que eu fiz pra sua. E aí, Dani, você curtiu muito essa daí também? Cara, adorei essa daí. Eu acho que essa e uma outra atualização que eu vou comentar daqui a pouco foram atualizações muito acertadas e com grande potencial de viralização. Porque, cara, pensa, quando eu faço uma postagem em colaboração com você, a gente faz direto porque a gente faz podcast junto, né? Sim. Meu, uma postagem que eu ou você a gente faz, ela aparece no feed das duas pessoas e ela aparece para os seguidores das duas pessoas. Agora pensa isso numa collab de um cara pequeno com um cara maior ou de dois caras grandes. Meu, o potencial de viralização disso é gigantesco. E aproveitando que a gente tá falando em alcançar mais pessoas, pra mim, uma das outras ferramentas assim que eu achei sensacional, aquele stick novo nos stories de Add Yours, ou adicione a sua em português, né? Quando ele começou a rolar, todos os influenciadores aqui do Brasil comentaram, né, de marketing digital. Ele foi testado no Japão e na Indonésia, se não me engano. Mas, cara, é muito legal, porque basicamente você tem uma interação diferente com o teu seguidor, né? Antes você tinha aquela coisa de o cara responder a tua enquete de sim ou não, de mandar uma caixinha de pergunta.
mas ficava aqui dentro da tua audiência. E eu acho que o grande segredo desse AdWords é justamente estar fora da tua audiência. Porque você atinge a audiência de todo mundo que interage com você, né? Então eu coloco lá, posta aqui o livro que você tá lendo hoje. E aí vai o Ricardo lá e posta o livro dele. Vai outra pessoa que me segue e posta. Então toda vez que uma pessoa vai lá responder aquele sticker, que é como se fosse uma caixinha de pergunta, ela vai postar nos stories dela. E toda pessoa que responder aquele sticker também consegue ver todo o story de todo mundo que respondeu. Então, consigo ver. Quando surgiu, eu respondi o story de um cara japonês lá que eu não sei nem quem era, mas eu entrei na onda e fiz também. Porra, muito da hora, porque você vai, com certeza, mostrando tudo. Então, quem começou não perde a relevância, né? Porque você tem o histórico de todo mundo. Putz, é um alcance muito bacana. Falando em sticker, a gente pode falar do novo, que também era um desejo de muita gente do Instagram, que era só para poucos, né? Quem tinha 10.000k de seguidores. Olha eu falando 1000 duas vezes, né? 10.000k. Só quem tinha 10.000 seguidores. O sticker do link agora foi aberto a todos. Então, quando você estiver falando de algum site, por exemplo, a gente faz de vez em quando do nosso podcast. Quando eu vou falar do podcast, eu já coloco o link do episódio. Ou você está falando de um produto e você trabalha como afiliado ou não, sabe, o recurso. Essa ferramenta é muito poderosa, que era restrita a algumas pessoas, né? Agora ele abriu para toda a rede. Uma única consideração importante com relação aos stickers de link é que ficou muito mais fácil ganhar, mas também é muito mais fácil de perder. Então, se você repetidamente infringir diretrizes do Instagram, que não necessariamente tem só a ver com link, não é só você redirecionar pessoas para sites que fake news, qualquer coisa desse tipo, mas se você colocar uma música ali que você não tem direitos autorais, enfim, qualquer coisa que você infringir as diretrizes do Instagram, então se você ficar infringindo repetidamente, você pode perder os seus stickers e você vai perder eles para sempre, tenha você 100.000 seguidores ou 1.000 seguidores. Então esse é um ponto importante, e tem muita gente que reclamou também da questão de ser um sticker, né? O Instagram fala sobre isso porque eles disseram que as pessoas estão mais acostumadas a clicar em stickers, né? Então a gente tem vários outros stickers, enquete, caixinha de pergunta, AdWords, mas acho que o ponto que eles batem muito na tecla é a questão de você poder reagir e responder a um story que quando ele tinha o arrasta pra cima você não podia, você só podia arrastar, né? Você não podia responder. E você, Rick, você gosta mais de arrastar pra cima ou de clicar no botãozinho do link? Eu prefiro clicar. Eu já ia falar isso pra você, porque muitos influenciadores depois deram um feedback positivo na rede, que eles conseguiam ter uma análise melhor daquela publicidade ou daquilo que ele fez, porque as pessoas comentavam, então ele sabia se aquele store tinha uma relevância maior até pelo engajamento dos seguidores. Eu prefiro também, eu achei melhor do link, porque você já pode também fazer algum comentário. E você mantém aquela tela tradicional do Story, e também porque abriu para mais gente. O arrasta para cima, talvez se não tivesse mudado esse mecanismo aí, estaria ainda restrito aos 10k. Uma outra de efeito é o 3D Lyrics, o Dynamic Lyrics e o Super Beat. Você vai poder fazer alguns ajustes melhor de áudio e alguns efeitos, e também a letra em 3D quando você posta o Reels. Mas eu acho que essa e a última de outubro é a mais importante, né, Dani? Principalmente para quem trabalhava com social media. É as publicações via desktop. E aí, mudou muito para você? O que você acha? Era realmente uma coisa que precisava vir? Cara, essa é uma coisa que eu queria muito que tivesse sido lançada há 2 ou 3 anos atrás. 2 anos atrás. Porque no meu tempo de gravadora, eu gerenciava mais... Eu tinha o meu perfil pessoal, eu tinha o perfil da minha banda, eu tinha o perfil da Picture, que era contigo, e eu gerenciava mais uns 3 perfis dentro do Midas. E o Instagram, ele limita o teu celular a 5 perfis, né? 5 logins. Sim. Então, cara, pra mim era um terror. Eu tinha que ficar logando numa conta, desloga, desloga. Porque eu tinha que publicar em todas essas redes. Então, assim, eu acho que todo social media deve ter amado essa atualização, porque eu acho que era uma falha muito grande no Instagram, assim, era um gap que tinha, que era você não poder postar pelo desktop, né? Você obrigatoriamente ter que logar dentro do teu celular, e quem trabalha com social media, às vezes o cara não tem um celular da empresa, né? E ele tinha que entuchar o celular dele de conteúdo dos outros ali, tipo, de várias contas, e você começa a ficar meio maluco recebendo notificação de todo mundo. E finalmente, outubro acabou. O pessoal até brinca, né, que agosto não tem fim, mas no caso das atualizações do Instagram foi outubro. Então vamos lá. Nossa, cara, outubro no Instagram levou 36 anos.
Então vamos lá pro próximo, novembro, aí agora já são menos atualizações. Uma que é interessante, não sei se você já usou, Dani. Eu acho que já, porque eu já vi postagens suas, mas é a música no post do feed. Né? Uma foto pode ter música agora, não precisa mais ser um vídeo. Eu achei muito legal isso, porque muitas pessoas às vezes até usavam um truque de transformar a foto em algum vídeo, né? Colocava uma foto estática e algum trechinho de fundo ali, alguma coisa assim, porque vídeo tem uma tendência de ter entrega melhor, né? E agora o Instagram faz que você mesmo possa colocar, musicalizar suas fotos, né? Eu achei bem interessante, mas eu acho que a mais interessante de novembro é uma que muita gente pedia, assim como as publicações pelo desktop, que é a questão de você poder excluir uma foto dentro de um carrossel. Você já passou por isso, Rick? De você postar um carrossel e se arrepender de uma foto que estava lá no meio, e aí às vezes você ter que excluir o post inteiro e refazer, perder o engajamento que você já tinha para poder atualizar isso? Já fiz sim, e realmente foi uma dor de cabeça, porque você fala, pô, já tem um engajamento ali, já rodou, pessoas já viram, e eu tirei o post inteiro. Inclusive, uma das vezes foi postando para Musical Pitondo, eu tive que refazer o post, porque tinha lá a informação errada, e aí realmente dá essa dor de cabeça. Então agora facilita a vida, troca só aquela ali que deu algum erro e segue o baile. De fato, acho que essa era uma dor de muitos usuários e é muito simples, né? Basta você editar o post e vai aparecer uma lixeirinha ali no canto das fotos, né? Uma outra atualização que rolou, que por enquanto está disponível só para os Estados Unidos e vai ser liberada primeiro para iOS, é você pegar o teu celular, a Apple tem muito isso, né? De você chacoalhar o teu celular. Então, basicamente, se você tiver algum erro dentro do uso da plataforma, aconteceu alguma coisa, travou teu aplicativo, você não consegue sair, aquela coisa toda, basta você chacoalhar que você vai conseguir notificar o Instagram desse problema. Então, realmente, eles estão nessa de aproximar a relação com o usuário ali e tá muito linkado com aquela outra que a gente falou de eles informarem os bugs, a gente também pode informar os bugs pra eles, né? Nossa, mas eu acho bizarro. Por exemplo, uma pessoa que às vezes está usando o Instagram e não aconteceu um bug e ela por algum motivo chacoalhou, ela já vai mandar algum sinal pro Instagram. Não. Mas também os caras, né? Na verdade, ela não vai mandar, vai subir uma janelinha e ele vai perguntar, você está com problema? Alguma coisa assim, aí você informa o que está acontecendo. Ah, tá. Vai ter aquela tela de confirmação, né? Reportar Porque isso é muito bizarro. Já pensou? Qualquer coisa, você tá andando na rua, seu celular chacoalha e você vai mandar uma mensagem pro Instagram, né? É. E a última funcionalidade de novembro, eu vou já recorrer a Dani, é o Text to Speech. Nunca usei e tô meio perdida nessa função aí, hein, Dani? Pois é, essa daí foi uma das que eu não sabia que tinha ocorrido. Eu descobri pesquisando e eu achei ela dentro de um post no Instagram Music Partners, então já vou deixar o link do post aqui se você quiser ver. Mas basicamente ele tem a ver com aqueles posts que a gente vê muito nos Reels e no TikTok, que são aquela voz robotizada, né? Tipo a mulher do Google falando, então tem um texto e ela vai meio que narrando esse texto. Pelo que diz lá no post, basicamente você vai postar um seu Reels e você vai escrever um texto lá que você quer que essa voz seja narrada. E aí dentro das funcionalidades lá, você vai ter como escolher e aí ela vai narrar o que você escreveu. Eu tentei aplicar isso no meu perfil e eu não consegui. Eu não sei se isso não tá disponível ainda no Brasil ou se eu que tô fora desse bloco de atualização. Então, se você que tá ouvindo, já entra aqui nesse post aqui embaixo, tenta fazer e se você conseguir, conta pra gente aí como que usa. Acho que eu saquei. É uma brincadeirinha que tem feito muito no aplicativo do concorrente, né? A pessoa faz alguma voz do Google que faz uma brincadeira e você... Aí entra você mesmo em cena e faz o joguinho ali da voz do Google. Da hora. E vamos para o último mês de atualizações, e é o mês presente, né? Por exemplo, o dia que nós estamos gravando é dia 12/12, um número aí cabalístico, porque foram 4 atualizações. Se você dividir 12 por 4 dá 3, então mais ou menos a cada 3 dias teve uma atualização que fecha no 12, sabe? Eu falei um monte de coisa que também, né, Dani? Não quer dizer nada. Pois é, mas essas atualizações são muito importantes porque todas as atualizações de dezembro, quase todas, né? Uma delas não é, mas quase todas têm muito a ver com segurança, controle, transparência, enfim, coisas que o Instagram tem batido muito na tecla para se tornar uma rede mais segura para as pessoas, né? A primeira delas é o Take a Break. Por enquanto ele está disponível só nos Estados Unidos ainda, mas basicamente você vai poder definir uns limites de tempo. Sabe quando a gente fazia os pomodoros? Que de 40 em 40 minutos você para dar uma pausa?
basicamente você vai poder fazer isso dentro do Instagram. Você vai poder definir, por exemplo, que eu quero ficar no máximo 15 minutos seguidos dentro do Instagram. Então, quando você atingir esses 15 minutos, ele vai te mandar uma notificação e falar assim, não é hora de você parar um pouquinho, não? Por que você não volta mais tarde? Tipo o que outras redes já fazem, né? Às vezes o Netflix, o Amazon Prime, você começa a assistir muito episódio seguido, o cara já fala, pera, você tá aí mesmo? Você ainda tá assistindo? Então acho que vai ser muito interessante, né, para quem quer ter um controle melhor. Hoje em dia a gente tem muito essa coisa de, às vezes, precisar se desintoxicar de telas, né? Então acho que vai ser bastante eficiente. E já existe uma funcionalidade para isso, né, Rick? Sim, você consegue controlar o tempo máximo que você pode ficar naquela rede, né? Mas essa atualização traz aí para você fazer as pausas. Por exemplo, eu quero ficar o tempo máximo 2 horas usando o Instagram. Quando você atingir 2 horas, ele te envia uma notificação. Já como a Dani disse, você pode aí fracionar essas horas e aí ele vai te notificar todas as vezes das frações. Então, por exemplo, 2 horas. Fiquei 30 minutos, 30, 30 e 30. São 4 frações de 30. Então, se você atingir os 30, ele te notifica. E uma outra atualização referente à usabilidade também vai ser principalmente importante para os adolescentes, é o controle de atividade, que eles chamam Your Activity. Você vai conseguir ter um controle maior e excluir várias publicações, fotos de uma vez só. Basicamente, com essa atualização, eu estava lendo a respeito, né? Tem um blog do Instagram que explica tudo isso, que foi várias atualizações juntas, né? A gente tá brincando aqui que foram 3 por dia, mas basicamente isso daí foi um pacotão que o Instagram trouxe e falou a público. Mas o que ele quer dizer é para você ter um controle maior sobre o que ele chama de sua pegada digital. Então, para os jovens terem mais controle sobre como que eles são vistos na rede. Então, ele vai poder excluir várias fotos, excluir vários comentários, enfim. Ele vai ter maior controle sobre o que aparece dentro do perfil dele. E aí, outras atualizações, né? O Instagram, ele trouxe muitas atualizações esse mês focadas nos adolescentes, né, Rick? Sim, e é muito importante porque são os hard user, né? Tem muito adulto hard user, mas os adolescentes com certeza são os mais e muitas vezes eles entram ali no celular, na rede social e não saem mais. É só usando, esquece às vezes até de comer. Eu tenho um sobrinho que na época que ele estava mais adolescente assim, até para comer você tinha que ir lá chamar no quarto, senão ele não saía, porque era só ali YouTube, Instagram, nas várias redes sociais e pulando de uma para outra assim, sem parar. E uma das atualizações, inclusive, tem relação a isso, né? Eles falaram que eles estão tentando entender como que eles vão fazer meio que um algoritmo, a gente já falou que são vários algoritmos, diferenciado para os adolescentes. Então, para as contas de pessoas menores, eles querem fazer, trabalhando junto com psicólogos e vários profissionais, de, por exemplo, o adolescente está vendo conteúdo sobre games há 2 horas. Há mais de 30 minutos, o algoritmo vai começar a te entregar melhor, pro adolescente conteúdos diferentes, para incentivar aquele adolescente a ver coisas diferentes e não ficar preso ali naquele mesmo conteúdo, né? Como o Rick falou, imagina, ficar o dia inteiro vendo o mesmo conteúdo. Então acho que isso é bem importante. Outro ponto importante sobre adolescentes é que você não vai mais poder marcar algum adolescente na sua postagem. Eu não sei como o Instagram pensa isso, mas ele pode... Ah, tá. Porque eu ia falar, muitos influenciadores aí adolescentes, tipo assim, né, que fazem novelas e tal, teriam essa... Se o adolescente não te segue, você não pode marcar ele. Basicamente, uma pessoa que o adolescente não conhece, não pode marcar ele. Ah, legal, Tem essa questão aí porque é muito recorrente, né? Uns doidos aí que ficam vasculhando e tentando encontrar criança pelas redes sociais e como ela não tem ainda essa maturidade ou até malícia, né? Às vezes cai nessas conversas aí. Então, até um outro ponto, quando eu estava falando, que é a questão dos pais também, né? Do controle dos pais. Sim, isso aí, inclusive, repercutiu muito na mídia nacional essa semana, né? Nessa semana que a gente tá gravando. Mas, basicamente, eles vão lançar o que eles chamaram de controle parental. Isso daí só tá previsto para ser lançado em março do ano que vem, mas já repercutiu porque é muito importante. Eles vão fazer uma forma de linkar o perfil do filho com o perfil do pai, né? Do filho menor de idade. E o pai vai poder saber quanto tempo o filho passa na rede. Que eu acho que tem muitos pais que trabalham fora que às vezes nem tem noção que o filho fica o dia inteiro na rede, né? Sim. E outro ponto interessante também, que você estava comentando sobre... Às vezes tem esse pessoal meio maluco que vai seguindo as crianças, né, e tudo mais. Então, o jovem, ele vai poder notificar
o pai, mandar uma notificação pro pai quando ele denunciar algum post ou alguma mensagem que ele receber. Então, às vezes ele recebeu um inbox ali e aí ele vai nas solicitações de mensagem, né? Se ele denunciar, ele vai poder notificar o pai dele sobre isso, né? O pai ou a mãe. Bacana, hein? Isso daí vai funcionar muito bem. Precisa disso daí, porque principalmente para criança, tá se perdendo muito controle nelas. Os pais às vezes não sabem o que elas estão fazendo na rede. E outro ponto importante com relação ainda aos adolescentes e jovens é que o Instagram mencionou que eles estão trabalhando para deixar o algoritmo ainda mais rígido para os menores de idade. Então, tudo que aparece ali de conteúdo sugerido, seja no feed, no Reels, no Explorar, vai ser mais rígido ainda para evitar que os menores tenham um contato com conteúdos que não são adequados para a idade deles. E a última atualização do mês de dezembro tem a ver que eu acho que para quem trabalha com marketing, que é o CTA, o Call to Action, que é o quê? Chamar para ação. E qual é a atualização que eu estou falando? É do link, porque antigamente você colocava ali o domínio ou o endereço do site que você queria mandar e ficava aquele nome. Agora você vai poder colocar o texto que você quiser. Então, por exemplo, ouve agora, clique aqui, compre agora. E ainda tem a questão de você editar cor, que tem a ver então com a sua paleta de cores, com a sua marca. Então você vai poder fazer tanto o texto editável quanto a cor. Eu particularmente gostei muito dessa atualização nos stickers, né? Porque às vezes você mandava lá, às vezes uma landing page, sabe? Uma página de venda, alguma coisa. Ficava bem tosco, né? E agora você pode colocar uma CTA ali muito mais direcionada. E uma outra, não atualização, né? Mas um rumor que tá rolando aí essa semana, foi um burburinho muito grande na internet, é porque parece que o Mosseri, ele tava numa audiência e ele mencionou que eles estão trabalhando em, de repente, voltar com a opção do feed cronológico. Então, quando a gente falou lá do nosso episódio do algoritmo, a gente disse que o Instagram percebeu que os usuários perdiam muito conteúdo e aí eles resolveram criar esses montes de algoritmos que a gente conhece. E, basicamente, o que tá rolando, eu até vi um post, uma série respondendo uma caixinha de pergunta, que questionaram ele sobre isso. Ele falou assim, a gente tá trabalhando sobre isso, a gente não sabe ainda como a gente vai materializar, mas a gente quer dar a opção para você, como usuário, escolher se você quer ver algumas coisas em ordem cronológica ou se você quer continuar na forma que a gente conhece hoje, com o algoritmo entregando. A justificativa é que você vai dar mais controle para o usuário. Eu, particularmente, gosto que o algoritmo me entregue, porque eu acho que a inteligência artificial é muito mais inteligente do que uma ordem cronológica. E você, Rick? Eu também... No começo eu achava estranho, quando eu comecei a usar o Instagram, dele entregar desse jeito, que eu já peguei com o algoritmo. Ele não colocar a última postagem, eu segui uma ordem cronológica, mas hoje eu acho muito melhor porque ele já vai a partir dos seus interesses. Então, mesmo que você segue, às vezes a pessoa, sei lá, tá com conteúdo um pouco diferente dos seus interesses, às vezes ele não coloca pra você, ele coloca... Porque imagine se você segue, sei lá, 1000 pessoas. Então também vão ser muitas postagens para ele te entregar. Então ele vai fazer um filtro ali mais ou menos. Ou porque você curte mais as coisas daquela pessoa, então você vai ver. Eu prefiro isso do que ter uma ordem cronológica e você ter que fazer... Imagine o tamanho do feed que você vai ter que arrastar para poder encontrar. Exato. Eu vou jogar uma polêmica aqui. Você que é o cara das polêmicas, mas eu vou jogar uma polêmica. Fala sério, quantas pessoas a gente não segue só por educação? Que você realmente não gosta daquele conteúdo. Você segue, às vezes até assim, não é nem que você não gosta da pessoa, mas às vezes é um parente que não produz conteúdo e você tá no Instagram pra consumir conteúdo. Então, cara, eu gosto de deixar que o algoritmo entenda o que é relevante pra mim, porque eu que dou esse apetim, né? Eu que curto a postagem, que paro pra assistir, que clico. Então, eu que tô falando pra ele o que é relevante pra mim. Então, eu gosto muito dessa ideia. E uma curiosidade aí que vamos trazer, já acabou já as atualizações, nós vamos trazer curiosidades. Já acabou as atualizações. Foram poucas. Já acabou. Uma curiosidade que eu não sabia, que eu acho que vale a pena desse jogo aí dos negócios, né, esse jogo de empresas, é que o Twitter, o dono do Twitter, já tinha tentado comprar o Instagram, né, Dani? Mas não rolou, não aconteceu. Como a gente sabe, foi o Facebook que comprou, mas ele tinha tentado comprar. É um dos fundadores do Jack Dorsey. Ele ofertou 500 milhões em ações do Twitter. Mesmo assim, um valor tão alto não obteve aí sucesso. E isso daí é bem interessante porque tem muita relação com o que a gente falou do WhatsApp, quando tentaram comprar o WhatsApp, mas não deram controle, né? Pelo que eu entendi, que eu tava lendo sobre a história, basicamente eles negaram a proposta do Twitter porque o Twitter não deixaria o Instagram rodar como uma empresa sozinha, né?
Então, basicamente, eles queriam tomar o controle da empresa como um todo e não era interessante pro pessoal do Instagram na época, né? E até uma curiosidade, você falou que o Jack Dorsey tentou comprar o Instagram, mas é porque o Jack, ele já tinha trabalhado com o Kevin, que é um dos fundadores. Porque o Kevin tinha trabalhado na Odeo, que era a empresa do Jack antes dela se tornar a Twitter, como a gente mencionou no outro episódio, né, Rick? E falando em network, o cara que levou aí, que conseguiu comprar o Instagram foi o Mark Zuckerberg, porque ele já conhecia o Systrom, que é o Kevin, né, o Kevin Systrom lá em Stanford. Os dois já se conheciam desde lá e aí também teve a questão do valor, né? A proposta do Mark foi muito maior do que a do Twitter, mas contou aí o network, né, Dani? Com certeza, acho que o valor conta muito, mas outro ponto que conta mais que o valor, acredito eu, né? Porque até nesse jogo do equity aí, né? É a questão de o pessoal do Instagram, já ia falar Twitter, ó. Muita rede parecida, todo mundo amigo, mas era do Instagram poder se manter como uma empresa independente. Tanto que a gente tava olhando, né, que o Mike, ele era CTO até 2 anos atrás, né? Você vê aí que o Mark em 2018, a venda foi em 2012, ele ainda ficou muito tempo aí em cargo de direção ali dentro do Instagram. Bom, a gente não vai ficar aqui falando mais sobre a história do Instagram, né? Porque, sinceramente, eu acredito que não vai mudar muito a sua vida saber a história, né? A gente trouxe umas curiosidades interessantes, mas agora a gente vai para um ponto que pode virar o seu jogo, que a gente vai trazer aqui algumas dicas, tanto que a gente foi aprendendo, que a gente foi consumindo, né? Mas dicas e boas práticas que a gente acumulou nesse tempo aqui trabalhando com marketing. Eu vou começar então, né, com aquela dica que todo mundo sabe, mas pouca gente pratica. Explore todos os formatos do Instagram. Então, a gente sabe que às vezes é difícil você produzir conteúdo em diversos formatos, né? Mas a gente também sabe que cada formato, geralmente ele está associado a uma etapa do funil ou como você quiser chamar, né, da jornada do teu cliente. Enfim, eles estão em níveis de consciência diferentes, né? Então, às vezes, o story ali, ele é mais focado no relacionamento, o feed, ele tem um alto potencial, né? Se pegar bastante carrossel, o feed, ele tem um alto potencial de compartilhamento, isso pode trazer muitos seguidores para você, então, explora todos os formatos ali, adapta para o seu nicho. E uma boa pergunta a se fazer eu seguiria um perfil com esse tipo de conteúdo? Então a gente tem que pensar que as pessoas estão seguindo ali marcas, pessoas que agregam algum valor para ela na vida, né? Então tem muitos perfis aí que são de humor, então as pessoas estão querendo só relaxar. Então o perfil ali do humor, ele vai trabalhar diversos tipos de conteúdo, como a Dani falou, para aquele nicho. Se a pessoa, às vezes, ela usa o Instagram para se informar, então ela quer saber mais sobre marketing digital, então ela vai procurar aquele tipo de conteúdo. Se você também quer produzir conteúdo, você tem que imaginar que as pessoas vão seguir por algum motivo ali, porque ela quer agregar algum valor para a vida dela. Então, é bom se fazer essa pergunta para você tentar buscar um conteúdo que condiz com aquilo que você está tentando contribuir ou agregar de valor para a vida das pessoas. Com certeza, até enquanto você estava falando isso, me veio uma outra reflexão, que seria talvez você perguntar por que eu sigo fulano, por que eu sigo ciclano, tipo, por que você segue, quem você segue? O que fez com que você seguisse essas pessoas? Pensa nisso e aplica pra você, né? Eu acho que isso é uma reflexão bem interessante. Eu tava até tendo isso com alguns artistas que a gente trabalha, né? E a gente tava pensando, como que eu vou fazer as pessoas seguirem o artista? E eu comecei a parar pra refletir. Eu sigo o Brian May, que é o guitarrista do Queen, né, pra quem não sabe. E, cara, eu percebi que eu não sigo o Brian May por conta do Queen. Eu não sigo o Brian May pra ver as coisas do Queen, os materiais dos shows. Cara, eu sigo o Brian May pra ver ele postando sobre a NASA, porque ele trabalha na NASA. Eu sigo o Brian May pra ver ele todo tiozão, assim, meio fora ali da zona de conforto dele. Outro dia ele tava ensinando como tocava uma música do Queen. Cara, eu sigo o Brian May por isso, e não pra ver as fotos do Queen. Então, às vezes, pensa nisso. Pensa por que você segue uma pessoa. O lifestyle, como você está falando, ainda engaja muito, né? É tentar trazer o dia a dia. Como a gente já falou em vários episódios no da Jo, a gente falou de outras redes, né? Que muitas vezes o natural, aquilo que você uma coisa mais natural, engaja às vezes muito melhor, porque é vida assistindo uma outra vida. São seres humanos vendo outros seres humanos. Então, às vezes, você encontra ali potencialidades de conteúdo que às vezes você ficar preso também só no nicho ali, só naquilo que você quer falar, não tenha tanto potencial, tanta força, quanto às vezes você ser natural misturando com o seu conteúdo. Como você falou aí, ele é do Queen, músico, mas também
interage com outros conteúdos da vida dele que te engaja. Exatamente. E aí você falou sobre lifestyle, né? E aí com certeza alguém deve estar falando, mas lifestyle não vende. Mas ficar postando só conteúdo não vende. Cara, não é isso. Você tem que ser intencional. Acho que intencionalidade é a palavra. Seja intencional no que você tá postando. Tem gente que tem milhares de seguidores e não vende R$1. Porque a pessoa não é intencional, ela só tá entregando conteúdo de graça. Então quem tá lá acaba sendo aquele seguidor sanguessuga, né? Que só fica absorvendo informação. Então se você não for intencional, se você ter um produto para vender, venda. A questão é que você não deve vender em todos os posts, senão você fica sendo um cara chato. Mas tem intencionalidade dentro do seu conteúdo e ali, vai, aos poucos, vai falando que você tem um produto, entrega valor, leva as pessoas do ponto A para o ponto B, porque você vai acabar atingindo o que a gente falou lá no episódio dos gatilhos mentais, que é o gatilho da reciprocidade, né, Rick? Sim, com certeza. E você falando aí dessa questão da reciprocidade, você também precisa de ter consciência, né, em que nível tá o seu seguidor, né? Por exemplo, você tem que criar um post que atraiam pessoas para você. Então, você conseguir identificar qual é o tipo de postagem que atrai. E você também precisa de pensar em postagens, né? Até pensando que você falou tem que ser estratégico, que vão fazer as pessoas ficarem no seu perfil. Então, tem vários posts que você chama a pessoa para o seu perfil e outros conteúdos que vão fazer ela ficar com você. Que você vai fazer... criar ali um engajamento, criar ali uma conexão, né, da pessoa que te segue com o seu conteúdo. E para finalizar aqui a nossa sessão de dicas, você já deve ter percebido que a gente menciona muito o Adam Mosseri. Então, uma dica adicional, sigam os perfis oficiais que postam conteúdo sobre o Instagram. Então, se você quer aprender mais sobre o Instagram, siga ali Adam Mosseri, então @Mosseri. Ele é o head do Instagram, ele tá sempre postando as atualizações, a gente sempre tá trazendo pra vocês, mas se você quiser ir direto na fonte, segue o Mosseri, segue o Creators, se você for criador de conteúdo, segue o Creators, porque lá tem várias dicas, enfim, eles sempre estão postando as coisas e também segue, obviamente, né, o próprio Instagram, porque é lá onde você vai realmente encontrar as informações verídicas e não, às vezes, algum influencer, ou enfim, algum criador de conteúdo que acaba espalhando um boato e você toma aquilo por verdade e não é, né, Rick? Isso, eu já ia falar, segue a do próprio Instagram e inclusive ela bateu o Cristiano Ronaldo, aí uma curiosidade, não tem muito a ver com um conteúdo informativo, mas hoje ele é o perfil mais seguido da rede, né, o Instagram. Então acho que é importante você seguir porque ele vai fazer a curadoria de tudo que tá rolando na rede, daquilo que ele tá vindo como tendência ou de assuntos que devam ser mais colocado ali, por exemplo, causas sociais. Então ele vai ali no perfil ter algumas coisas que ele acha que é um assunto que deva ser comentado e trends, né, que são coisas que estão rolando na rede. Sim. Os conteúdos mais técnicos acabam sendo postados principalmente no Mosseri e também no Creators. O Instagram, ele posta... Mas o Instagram é legal porque ele divulga, inclusive, até criadores de conteúdos, né? Sim. E só a título de curiosidade, eu acabei de entrar aqui no perfil deles. E eles têm nada menos do que 448 milhões de seguidores. É o maior da rede, né? E pra vocês terem noção do quão grande é o perfil do Instagram, a gente mencionou, né? O Rick acabou de mencionar que o Cristiano Ronaldo, por muito tempo, foi o perfil mais seguido, né? Eu acabei de entrar no perfil dele e ele tem 375 milhões. É muita coisa, mas de 375 para 448 é uma diferença brutal. Sim, mas imagina que o perfil do Instagram é do próprio Instagram. Agora, uma pessoa, se você pensar, ele já é bem sucedido no futebol. Se ele quiser parar de jogar futebol hoje, ele tem aí uma rede de... Gente, é que nem algumas pessoas falam. 100 mil pessoas que já te seguirem é mais do que um estádio cheio de futebol. Agora, imagina, 375 milhões, você tem um país na sua mão. Nem o Brasil tem isso. É isso que eu ia falar, é mais que a população do Brasil, né, que tá em torno ali dos 200 milhões. Mas tem um brasileiro que tá ali perto dos 200 milhões, né? Vamos lá no Brasil, Neymar Júnior, não é novidade, né? Ele tem sempre aí estrelado ali entre o perfil mais seguido no Instagram. E logo em seguida vem o Ronaldinho. Então se você for pensar aí, ó, internacionalmente, ou geral, Cristiano Ronaldo e Messi, e aqui no Brasil, Neymar Júnior e Ronaldinho. Então, futebol já tem aí uma boa parte dos investimentos, dos patrocínios, e também acaba gerando, né, por muita exposição dos jogadores também, dominando aí na rede social Instagram.
realmente o futebol tá dominando, mas também, né, a gente sabe que tem outros grandes perfis, então principalmente a galera do entretenimento, né, tem o Whindersson Nunes do Brasil, a Anitta, o pessoal são os atores, o The Rock também é gigantesco, então se você ficou curioso, a gente vai deixar aqui na descrição os 10 maiores perfis do mundo, né, a nível global, e também os 10 maiores perfis a nível brasileiro, então clica aqui na descrição e já vai olhar. E se você tem interesse de saber um pouco mais, ou até ter um resumo do que a gente falou nesse episódio, a gente vai deixar o link abaixo na descrição de um mapa mental de todas essas informações que a gente passou aqui para você. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu comentário se você está gostando, se você não está gostando, se você tem alguma curiosidade sobre o Instagram que a gente não falou. Então usa aí os comentários e ajuda o nosso podcast. E já segue a gente no Instagram também, né? A gente tá falando aqui no Instagram, então já segue a gente. Você me encontra como @dani.tm e você, Rick? Você me encontra como Ricardo Piton do MKT, Ricardo Piton do Marketing. Então manda lá, segue a gente, manda sua dúvida, conversa com a gente, sugestões, feedbacks, convidados, enfim, aquele papo que você já conhece, você que assistiu o nosso episódio. Então se você não está assistindo, mas está ouvindo nas plataformas digitais, também já segue ali o nosso podcast para você não perder nenhum episódio. E a gente vê vocês no próximo episódio.